Boa noite, São Tomé e Príncipe. Boa noite a você que nos acompanha em qualquer parte do mundo. Está a começar o Especial Eleições 2016 da Andi TV. Lembramos que Especial Eleições é transmitido em direto todos os dias a partir das 18 horas, hora local, até o final da eleição presidencial. E você também pode participar enviando seus comentários, que podem ser perguntas ou sugestões. E pode fazê-lo através do nosso site www.stpmais.com ou Facebook www.facebook.com/Andimédia. No estúdio da Andi TV temos como convidado o comentador Walter Veracruz. Boa noite, Walter Veracruz, e obrigada por ter aceito ao nosso convite. É um prazer estar aqui convosco. Walter, a campanha já vai no seu 6º dia. Como é que analisa esses dias da campanha? Temos que ver este período de campanha em vários prismas, não é? Acima de tudo, analisar que a campanha está a decorrer de uma forma ordena, sem grandes incidentes. Portanto, isto é o mais importante de tudo, aproveitarmos que é um momento em que os candidatos estão no terreno, é um momento onde há um conjunto de pessoas aglomeradas e que podem, de alguma forma, criar alguma situação, mas é de louvar que até esta altura, até este momento, as coisas estão a acontecer de forma muito organizada e que todos têm estado realmente a participar com o intuito de apoiar os seus candidatos. Né? Houve uma situação de barricada na segunda-feira em Micolo, pelos populares residentes de Micolo. Como é que vê aquela ação daqueles populares? Bom, é evidente que neste período há pessoas que tentam aproveitar para de certa forma, criar algumas situações. É evidente que isto já foi ultrapassado. O chefe de governo já deu entrevistas, já manifestou a sua posição em relação a isto. Eu penso que a partir deste momento as coisas vão decorrer e vão correr da melhor forma possível. O candidato que também entrou nesta corrida, a eleição presidencial, Tomé Veracruz, depois demitiu-se, afastou-se da corrida, preferiu afastar-se da corrida. Como é que vê essa desistência do candidato, ex-candidato Tomé Veracruz, e como é que vê também o posicionamento do PCD perante essa desistência? Bom, é evidente que quando Tomé Veracruz anunciou a sua intenção à candidatura presidencial, logo no anúncio suscitou algumas dúvidas, porque sentimos que não estava criadas condições para realmente Quando criar... fala de condições, realmente não estavam criadas condições, está a falar em quê concretamente? Pronto, repara bem, uma candidatura não pode aparecer de 2, 3, 4 dias simplesmente e dizer que quer se candidatar. Ela tem que ser preparada, pelo menos antecipadamente, com algum conjunto de instrumentos que lhe permite sustentar esta candidatura. E Tomé Veracruz anuncia a sua candidatura, se não estou no erro, 3 ou 2 dias antes, 2 dias antes do término da formalização da candidatura. Depois, o PCD, que tudo indicava que o PCD podia apoiar a sua candidatura, não apareceu publicamente a fazer isto. Portanto, logo de seguida, vimos que a candidatura de Tomé Veracruz era uma candidatura frágil e que podia cair a qualquer momento, e veio a cair. Veio a cair porque vemos que... Mas por que acha que o PCD não decidiu apoiar o candidato Tomé Veracruz? Bom, o PCD não manifestou publicamente esta intenção e provavelmente terá a ver com a posição dentro do seio do PCD, que tem muito a ver com as posições, com estruturas dentro do seio. Eu creio que o que aconteceu deve ter havido alguma divisão de opinião no seio do PCD, e isto permitiu que o Tomé Veracruz não tivesse as condições necessárias para avançar com a sua candidatura. E Tomé Veracruz foi um primeiro-ministro que foi apoiado pelo MDFM, o partido MDFN e o PCD, mas nem por isso impediu de pedir demissão. Isso significa que Tomé Veracruz
era um candidato que precisava de algum suporte partidário e forte, e não tinha e não houve esse suporte. Não houve esse suporte, e pior ainda é que foi uma candidatura, a intenção da sua candidatura não foi preparada e não pode. Em Santo Tomé e Príncipe é preciso um candidato sustentar a sua candidatura com o suporte do partido, porque é assim que funciona, é assim que o candidato consegue mobilizar à sua volta o apoiante. Sem suporte partidário é difícil. E agora temos uma situação, é que o PCD fica, do meu ponto de vista, dividido na mesma. Vamos ver se vai apoiar Maria das Neves ou Pinto da Costa. Eu penso que o PCD tem que sair publicamente a manifestar essa intenção. Ok. Walter Veracruz, que tipo de presidente Santo Tomé e Príncipe precisa nos próximos anos? Bom, Santo Tomé e Príncipe, quando me coloca essa questão de que tipo de presidente Santo Tomé e Príncipe precisa, e levanta aqui algumas situações. Principalmente, podemos interrogar, será que nesta altura temos um presidente ideal para Santo Tomé e Príncipe? Será que Manuel Pinto da Costa é o presidente ideal para Santo Tomé e Príncipe? Bom, então vamos fazer uma análise. Mas é que se fala muito na estabilidade e no desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Sim. Que presidente é que nós precisamos neste para contexto, essa estabilidade e para esse desenvolvimento? Sim. No atual contexto do país. Precisamos de um presidente que consiga, acima de tudo, interligação entre o governo. Precisa estar em sintonia em algumas matérias com o governo, precisa estar dentro daquilo que é o processo de desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe, precisa perceber o que é necessário para Santo Tomé e Príncipe e precisa ser um presidente capaz de perceber e de trazer algo novo que Santo Tomé almeja já há algum tempo. Bom, dentro desses três candidatos que temos, que é Maria das Neves, que é o atual Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, que também é candidato, e Evaristo de Carvalho, que é apoiado pelo atual partido que está no poder, que é o ADI, podemos analisar em várias formas, em vários prismas, estes candidatos. E depois podemos tirar a conclusão de que se esses três candidatos, dentre esses três candidatos, qual é que serve realmente para aquilo que Santo Tomé precisa e para aquilo que se pretende. Falou de três candidatos, mas nós temos outros dois. Bom, temos Manuel do Rosário, temos Helder Barros. Bom, é como eu referi anteriormente, é difícil em Santo Tomé e Príncipe candidatos sem suporte partidário fazer esse processo, as candidaturas, esse processo que é necessário para se vincar nas eleições presidenciais. Por isso é que eu coloco esses três candidatos os três mais com as possibilidades de serem eleitos, quer o Pinto da Costa, quer Maria das Neves e Evaristo de Carvalho. Bom, dentre esses três candidatos temos Maria das Neves. Maria das Neves, como nós sabemos, é militante do MLSTP, apoiada pelo partido, é vice-presidente da Assembleia por indicação do MLSTP e já foi primeira-ministra de Santo Tomé e Príncipe e aparece agora com a indicação de que é independente. Bom, eu acho que comete aqui um erro de abordagem em relação àquilo que é eleições presidenciais. Podia-se colar com facilidade ao MLSTP, podia assumir isto como Evaristo de Carvalho assume isto, e não assume e coloca-nos algumas dúvidas realmente das suas verdadeiras intenções enquanto presidente. Está a falar de que tipo de dúvidas? Pois, porque dizer que é independente quando não é independente? É esta questão que se coloca. Podia fazer uma abordagem de forma diferente e não fez. Como é que analisa a campanha feita pelos candidatos até o momento? Até o momento, os três candidatos eles têm trabalhado muito e têm se desdobrado em fazer digamos, algum esclarecimento no terreno. É evidente que é isto que tem estado a acontecer, é de elogiar isto. Mas há aqui um problema.
penso eu, há aqui um problema. É a questão, como é que será... Walter Vera Cruz, nesta altura, já se pode prever a intenção de voto dos são-tomenses? Ainda é cedo? Ainda é cedo, mas eu creio que há dois candidatos que vão claramente à frente. Quais? Eu penso que Evaristo Carvalho e Maria das Neves são os candidatos que são os candidatos fortes nesta altura. E por que não Manuel Pinto da Costa? Manuel Pinto da Costa tem um problema. E é isto que temos percebido no terreno, porque em 2011 o atual presidente, quando foi reeleito, disse claramente que era um presidente de estabilidade, que era um presidente que ia trabalhar com o governo, era um presidente que São Tomé e Príncipe estava em primeiro lugar. Mas o candidato Manuel Pinto da Costa ainda tem dito isto nesta campanha. Pois, mas eu creio que já não consegue convencer tanto nesta abordagem. Mas algumas vozes têm dito que o candidato Manuel Pinto da Costa é o favorito de todos. Bom, o que eu tenho visto de terreno é isto que posso concluir, não é? Indo à questão que estávamos a abordar, é evidente que fica difícil, fica o Presidente da República ir nesta abordagem, porque tem uma nódoa no seu mandato, que é a questão da admissão do governo em 2012. É verdade que a admissão vem da Assembleia, vem daquilo que está estatuído na Constituição, e é isto que aconteceu, mas o percurso que se fez a seguir é que realmente, no meu ponto de vista, não foi mais correto, não é? Podia ter feito outra abordagem, podia ter criado outras condições que não fez, e isto criou aqui alguma dúvida realmente do processo que aconteceu. E pior ainda, é que depois o desempenho do governo de Gabriel Costa foi péssimo. E como foi péssimo... Mas o Manuel Pinto da Costa é candidato agora? Sim, sim. E deve ter algum apoio? Pois, tenho apoio. Tem apoio de uma parte do MLSTP, do Partido Plataforma. Como é que vê isso? Que comentário é que faz? Precisamente, vem na sequência do que estamos a falar do governo de Gabriel Costa. Tudo indica... Embora não sejam apoios oficiais. Sim, tudo indica que depois do governo de Gabriel Costa houve uma ruptura, quer o MLSTP, quer o PCD, quer a MDFM, que estiveram no governo com o atual Presidente da República. Houve uma ruptura. Todos estes partidos que estiveram com o Gabriel Costa no poder desligaram-se por completo do atual Presidente da República. Desligaram-se por completo. Tanto o MLSTP, que como sabemos, o Manuel Pinto da Costa foi o líder do partido MLSTP, está nesta altura, a direção do partido está nesta altura de costa virada para o partido. O PCD, que também esteve no governo, não declarou apoio ao Manuel Pinto da Costa. A MDFM também não declarou. Eu creio que o único partido que declarou foi o DD, que declarou o apoio. E a sua estrutura tem sido apoiada por alguns elementos do partido Plataforma, o PEPS, e alguns elementos também do partido MLSTP. Tudo indica que esses partidos não estão de forma alguma de boa vontade com o atual Presidente da República. E temos que referir aqui um pormenor próprio da direção do partido declarou publicamente que era bom que o Presidente da República não se recandidatasse para bem de São Tomé e Príncipe. Ok. Walter, teve acesso ao manifesto dos candidatos? Bom, o que eu tenho visto na televisão e a movimentação que os partidos os candidatos têm feito, devo perceber algumas linhas do manifesto. Sim. E como é que avalia, o que tem a dizer? Bom, é verdade. Das propostas que os candidatos têm feito no terreno. É verdade que aqui há alguns pormenores que temos de destacar. Que os candidatos, a intenção é de haver, acima de tudo, uma boa relação com o governo. O Evaristo Carvalho sublinha isto. Maria das Neves também, entre linhas,
coloca este ponto também como prioridade. O atual Presidente da República não vi nos seus discursos este ponto. Manuel Pinto da Costa, no seu discurso, ele diz que quer unir os santomenses, quer consolidar a democracia de São Tomé e Príncipe. E Maria das Neves é um renovado de esperança. O que dizer? Bom, unir os santomenses tem que nos dizer claramente em que aspecto vai unir os santomenses. Falar em que matéria a união de São Tomé e Príncipe. Eu penso que São Tomé e Príncipe nós estamos unidos. Nós estamos unidos em várias matérias. Em relação às questões políticas, vê-se agora na campanha, onde as pessoas têm estado a apoiar os seus candidatos de forma ordeira. Não creio que seja por aí que é a questão de unir. Maria das Neves? Maria das Neves fala na renovação. Na renovação, é verdade, precisamos de renovação. Precisamos de colocar em São Tomé e Príncipe uma nova dinâmica que nos permita sair deste marasmo de dificuldades, e creio que é essa aposta que tem que se fazer. Mas essa aposta tem que fazer uma aposta segura, sem dúvidas. É uma aposta que nos permite, que nos dê garantia de que aquilo que vai acontecer. Eu penso que é nesse sentido que temos que seguir. Walter, como cidadão, o que espera ouvir de um candidato à eleição presidencial, dos candidatos, o que espera ouvir como cidadão? Bom, eu já tenho ouvido alguns aspectos interessantes. Quando se fala na questão da estabilidade, quando se fala na questão de interligação entre o governo, quando se fala que o objetivo principal é trabalhar para São Tomé e Príncipe, quando se fala que São Tomé e Príncipe deve estar em primeiro lugar, quando se fala que nós já não podemos continuar como se tem feito, como se fez há 40 anos, eu creio que é este caminho que devemos seguir, é este caminho que São Tomé e Príncipe deve seguir, e é isto que eu gosto de ouvir. E estou à espera também que o candidato que vier a ser Presidente da República faça isso mesmo, que consiga colocar São Tomé e Príncipe em primeiro lugar, e que a palavra estabilidade, que o sentido de estabilidade seja realmente ela cumprida, e que seja esse grande Então acredita que a estabilidade é fundamental para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe? A estabilidade é fundamental para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Por quê? Porque, bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Temos estado sempre a comparar com Cabo Verde, e às vezes de uma forma exagerada, mas é preciso nós aqui compararmos. Vamos ver o que é que aconteceu em Cabo Verde. São Tomé e Príncipe e Cabo Verde deram os primeiros passos da democracia em 91. Pronto. E se calhar, em alguns aspectos, começamos antes de Cabo Verde, mas pronto. Eles deram os passos e conseguiram primeiro fazer as eleições. Ok, tudo bem. De 91 até a data, Cabo Verde, quatro governos, se eu não estou no erro, ok? 4 governos. São Tomé e Príncipe já tivemos 18, 6 constitucionais, não é? 2 de iniciativa presidenciais. Portanto, não há nenhum país que suporta isto. É preciso um programa, é preciso implementar os programas, é preciso delinear, é preciso organizar, é preciso um conjunto de processos, que é preciso estabilidade. Estabilidade é isto, é pelo menos o governo cumprir os 4 anos e cumprir o seu programa, executar o seu programa, depois as eleições a seguir, poder ser julgado. E muitas vezes, apesar de termos feito a alteração na nossa Constituição em 2003, tudo nos estudos, nas avaliações que se fez até 2003, muitas das quedas do governo teve a ver com a relação com o Presidente da República, ok? E isto prejudicou bastante o bom desempenho de alguns governos. De 2003 até a data, é verdade que se fez a alteração à Constituição, tirou-se alguns poderes ao Presidente da República, definiu uma área mais restrita na ação do Presidente da República em algumas matérias em relação ao Governo, mas nós temos também constatado, apesar dessa alteração, que é importante, apesar da definição que está na Constituição, é importante que o Presidente da República e o Governo
fale mesmo a voz. É importante que o Presidente da República e o Governo estejam todos virados para o mesmo sentido. Falou há pouco da algumas mudanças, alterações que ocorreram na nossa Constituição. Alguns atores defendem que, segundo a nossa Constituição, as competências de um Presidente da República são, digamos, limitadas. É uma figura representativa meramente para a corte de fitas. O que é que acha disso? Corte de fitas? Creio que não. Eu creio que não. Não é de tudo isto que acontece. Não é? Já lá vai a sua resposta, um momento. Nós lembramos que estamos em direto com o comentador Walter Veracruz. E você que está do outro lado pode participar enviando seus comentários, sugestões e perguntas. Walter, pode responder? Certo. Cortes de fitas, não. O Presidente da República tem alguns aspectos da nossa Constituição áreas de ação, não é? Eu creio que a questão de corte de fitas tem muito a ver com aquilo que é a sua ação governativa que tinha anteriormente. O Presidente da República, antes da alteração da Constituição em 2003, podia presidir o Conselho de Ministros quando assim entendesse, ok? E tirou-se esse aspecto. Podia demitir o governo, não vindo do Conselho de Estado, que agora tem a questão do Conselho de Estado, não é? E podia demitir o governo se entendesse que há a questão da instabilidade política em relação, boa relação entre o governo e o Presidente da República. Tirou-se isso. Portanto, eu creio que é esse aspecto que se pode considerar com menos poder do Presidente da República. Mas o Presidente da República tem ações. O Presidente da República representa Santo Tomé e Príncipe no exterior, ok? É verdade que é isso que eu ia perguntar. No quadro da nossa Constituição, acha que as competências do Presidente da República e de outros órgãos estão devidamente claras? Bom, o mais importante num país é a interpretação que cada órgão faz do seu verdadeiro papel. E é isto que tem que acontecer. Por quê? Porque ela até pode estar definida, pode haver margem bem definida. Se o órgão que as competências não interpretar bem o seu verdadeiro papel, há sempre uma questão de outro poder, de um outro órgão poder ultrapassar as margens. E o mais importante é isto mesmo, é a interpretação que cada órgão faz. Ora, está definida, e o Presidente da República tem um papel importante na representação do Estado no exterior. E para fazer isto, o Presidente da República tem que fazer em consonância com o Governo. Ele tem que fazer em várias matérias um trabalho em sintonia com o Governo. Basta vermos aquilo que acontece em França, que é o regime também semi-presidencialista, onde é verdade que tem uma história diferente da nossa, o regime semi-presidencialista em França, é verdade que tem essa história diferente, mas vemos como é que o Presidente da República em França desempenha o seu papel na representação do Estado no exterior e a dinâmica que introduz na economia do país e a forma que há essa ligação entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Isto é que é mais importante, é a interpretação que o órgão faz do seu verdadeiro papel e a forma como ele vai desempenhar este papel. Depois, mesmo havendo algumas questões de conflito, é bom que seja capaz de ultrapassar este conflito. Colocar Santo Tomé e Príncipe em primeiro lugar e ultrapassar os problemas, porque os problemas há sempre, mesmo entre os casais, família, há sempre problemas e é preciso conseguir ultrapassar esses problemas. Acredita que um Presidente da República pode constituir um fator de instabilidade política num país? Bom, pode sim, dependendo da matéria, da ação do Presidente da República, da forma como vai interpretar o seu verdadeiro papel, pode criar este problema. Basta vermos o que é que tem acontecido agora em Santo Tomé. Entre o atual governo
e o Presidente da República, Sim. em várias matérias em que foi publicamente manifestado e que criou algum problema de relacionamento. Vamos ver. O governo, atual governo, chefiado por Patrícia Emery Trovoada, esteve em Londres a apresentar a sua agenda de desenvolvimento com parceiros, doadores e por aí fora. O atual Presidente da República reuniu com vários partidos e a sociedade civil, manifestando algum descontentamento por aquilo que se viu na imprensa e aquilo que se constatou. E até agora, o atual Presidente da República não pronunciou do encontro que houve, criando assim alguma suspensão daquilo que era a sua verdadeira intenção naquele encontro. E é preciso, em alguma matéria, termos alguma cautela naquilo como abordamos. Vimos também na imprensa o atual candidato abordar a questão da China-Taiwan. É um problema, é uma área de competência do governo, em que é verdade que há alguma sintonia, deve haver alguma sintonia com o Presidente da República, mas este é uma matéria que deve ser tratada de uma forma mais reservada e que só uma única voz a abordar esta questão. Não pode ser o governo a ver numa posição e o Presidente da República a ver de outra forma. Portanto, se havendo esta questão, há essa questão de instabilidade e que pode criar algum problema também de relacionamento com outro Estado, que é o Estado que nós temos algum relacionamento, alguma parceria e que tem nos ajudado em algumas matérias de cooperação em São Tomé e Príncipe. Acredita que o regime presidencialista seria a solução para São Tomé e Príncipe? Eu costumo dizer, tendo em conta várias matérias que se têm feito sobre o regime, sistema de governo, eu costumo dizer, depende muito daquilo que os atores políticos vão interpretar do seu verdadeiro papel em determinado sistema de governo. Não há como replicar o sistema de governo dos Estados Unidos para São Tomé e Príncipe. Não há como replicar o sistema de governo que existe em França para São Tomé e Príncipe. Não há como replicar o sistema de governo que existe em Portugal para São Tomé e Príncipe. Não há como replicar um conjunto do sistema de governo que existe para São Tomé e Príncipe. É preciso que nós, em São Tomé e Príncipe, sejamos capazes de interpretar o verdadeiro papel temos enquanto os agentes políticos e só assim é que conseguimos ultrapassar os obstáculos, os problemas que existem. Podemos até dizer, vamos alterar a Constituição e colocar aqui o regime presidencialista em São Tomé e Príncipe. Ok, tudo bem, mas se os atores políticos não interpretarem o seu verdadeiro papel, continuamos com os mesmos problemas. Temos agora o regime semipresidencialista. O mais importante para nós ultrapassarmos os problemas que temos tido, independentemente das alterações constitucionais que podemos fazer para adaptar a nossa realidade, para criar mais sintonia entre vários órgãos, é mais indicado nós aqui encontrarmos um mecanismo de sintonia, quer com o governo, quer com o presidente. Sermos capazes de criar uma parceria entre estes dois órgãos. Ele tem que dizer, por isso é que eu referi anteriormente, que ele tem que dizer, eu vou trabalhar em sintonia com o governo. Eu estou disponível para trabalhar, para criar estabilidade em São Tomé e Príncipe. Eu vou estar disponível para ser o porta-voz da nação. Eu vou estar disponível para criar uma interligação com vários órgãos do poder. Eu vou fazer de tudo para que São Tomé e Príncipe, junto dos outros órgãos, possa encontrar mecanismos de resolução dos problemas de São Tomé e Príncipe. O Presidente da República não resolve o problema de pobreza. E isto pode-nos aqui criar um problema, tal como referiu o Presidente da República, tal como Manuel Pinto da Costa referiu, que
se for Presidente da República, vai fazer de tudo para que Santo Tomé e Príncipe tenha relação com a China, eu não sei como que depois o Presidente da República vai resolver esse problema. Por quê? Porque a matéria de relações internacionais, quem trata é o governo. É verdade que o Presidente da República representa o Estado nesta matéria, mas quem trata, quem delineia dentro do seu programa de desenvolvimento, dentro do seu programa que apresentou no eleitorado, é o governo e vai fazer tudo para cumprir esse programa, porque tem um compromisso com os eleitorados. Portanto, eu não vejo como o Presidente da República depois vai resolver esta questão. E depois diz ainda que vai resolver o problema de miséria. Como é que o Presidente da República vai resolver o problema de miséria? Quem delinea o programa de desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe? Quem traça a estratégia de Santo Tomé e Príncipe? Quem executa, traça e executa? É o governo. Como é que o Presidente da República vai resolver o problema de miséria? Temos aqui uma abordagem errada. Por quê? Porque eu creio que o Presidente da República, o atual Presidente da República, pode estar a pensar, ainda que estamos no regime do Partido Único, na altura em que o Presidente da República definia toda a estratégia, era omnipresente, fazia tudo, delineava as tarefas, ou está convencido que estamos no regime presidencialista, onde o Presidente da República tem voz em várias matérias. Walter Veracruz, temos aqui uma pergunta da nossa internauta Neuza Souza. Ela pergunta: qual a sua opinião sobre a defesa do lema estabilidade política por parte de todos os candidatos? Bom, o lema estabilidade política tem muito a ver com aquilo que Santo Tomé e Príncipe sofreu até pelo menos 2008, se eu não estou no erro. Tem muito a ver com várias quedas do governo que houve, tem muito a ver com a relação que houve entre o governo e o presidente. E como nós sabemos, isso criou alguns obstáculos ao desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe, fez com que Santo Tomé e Príncipe encontrasse onde está neste momento. Comparativamente a Cabo Verde, que houve essa relação governo-presidente da República, houve uma estabilidade, os governos cumpriram todos os mandatos, foram até o fim com os seus programas, permitiu executar os seus programas, que hoje Cabo Verde é considerado o país de desenvolvimento médio, não é? E por isso é essa questão de estabilidade. Quando se fala em estabilidade, é sintonia, penso eu, é isto que os candidatos querem definir, é a sintonia entre o Presidente da República e o Governo, de forma que permita que seja possível executar, colocar os seus programas no terreno e depois, no final do mandato, seja julgado por isso mesmo. Não é? Ok. Walter Veracruz, considerações finais? Bom, considerações finais. Destacar aqui que o mais importante disto tudo é que este período seja um período em que os candidatos realmente consigam colocar as suas verdadeiras intenções como Presidente da República, não é? Seja capaz também de convencer os eleitorados daquilo que pretende vir a fazer como Presidente da República e que os eleitorados realmente estejam esclarecidos das suas verdadeiras intenções, porque é que considerar uma questão importante, que é a questão que aconteceu em Inglaterra, que tem muito a ver com a questão da Brexit e que, penso eu, que as pessoas que defendiam a questão do Brexit não esclareceram realmente o que podia vir a acontecer com a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia. Agora encontram-se num dilema em sair ou não sair e não sabem como é que vão resolver esta questão. Por quê? Porque penso que aqui foi imposta alguma demagogia política. E é isso que nós temos de fazer. Estamos mesmo pressionados pelo tempo, temos mesmo que terminar a nossa entrevista. Obrigada por ter aceito ao convite da Andi TV. Obrigado, até a próxima. É desta forma que pomos um ponto final na edição desta quinta-feira. Obrigada a você que está do outro lado.